E a gente começa essa edição indo para Brasília, porque a semana deve ser decisiva para a articulação em torno da PEC, que prevê o fim da escala de trabalho 6x1. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, já avisou que o governo é contra um período de transição para esta redução da jornada de trabalho. Lá em Brasília, Vitória Queiroz tem os detalhes ao vivo. Boa tarde, Vitória. Oi, Naka, boa tarde a você e uma ótima tarde a todos que nos acompanham. É isso mesmo, a gente entrou numa semana decisiva nas articulações desse projeto que estabelece o fim da escala 6x1, porque a expectativa é de que o relator desse projeto na Câmara, o deputado Léo Prates, que é do Republicanos da Bahia, apresente o seu parecer na quarta-feira. E o principal ponto de debate é se vai haver ou não essa transição na redução de jornada. De um lado, a gente tem os empresários e a oposição do governo defendendo que haja uma transição para que as empresas possam se adaptar a essas mudanças na jornada, e de outro lado o governo federal tem sido bem categórico defendendo que essa transição não aconteça, que tudo isso seja feito de forma imediata. Mas esse resultado final dessa quebra de braços, e quem vai vencer são as empresas, a oposição ou o governo, a gente só deve conhecer na quarta-feira, quando o deputado Léo Prates deve apresentar esse relatório final com base em todas essas articulações que vêm sendo conduzidas em Brasília. Lembrando que a expectativa da oposição, e que também vem sido defendida pelo empresariado, é de que essa transição aconteça em até 4 anos. Isso significa que deve haver uma redução de 1 hora na jornada de trabalho semanal por ano, até que se chegue a 40 horas semanais, que é a proposta defendida pelo governo. Lembrando também que atualmente o que está em vigor é uma jornada de trabalho de 44 horas semanais. E além dessa redução, o governo também quer que seja aprovada uma redução na escala, com 2 dias de descanso semanal, que devem ser concedidos a esse trabalhador, preferencialmente aos sábados e aos domingos. Além disso, outro dado importante que vale a gente trazer aqui é que o presidente da Câmara, Hugo Mota, quer que esse texto seja aprovado ainda neste mês de maio, e ele espera também que haja uma rápida tramitação dessa proposta no Congresso Nacional do lado do Senado Federal. Isso porque a gente está falando de um ano de eleição. No segundo semestre, a Câmara e o Senado tendem a ter as suas atividades paralisadas, e o presidente da Câmara, Hugo Mota, abraçou essa pauta e quer que ela seja aprovada ainda nesse primeiro semestre, levando em consideração que essa pauta tem muito apelo popular. Volto contigo. Vitória Queiroz, todo mundo quer ser pai de criança bonita como essa, pelo menos aos olhos do eleitor. Vitória, obrigado. E o presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, disse que a casa vai apresentar um texto de convergência sobre esta ideia de uma transição da redução da jornada de trabalho. Nós vamos sentar para tentar fazer um texto de convergência. Essa matéria ela não é uma matéria que pertence a um partido ou pertence ao governo, ela pertence ao país. E se nós pudermos dar uma demonstração de unidade em torno desse tema, que é uma prioridade para mais de 70% da população brasileira, eu penso que é mais uma demonstração que a Câmara dará de estar completamente ligada, sintonizada com o que a população brasileira espera de nós. A Câmara teve uma corrida de rua em homenagem aos 200 anos da Câmara dos Deputados no Brasil, por isso o presidente Hugo Mota aí com roupa de corredor pela esplanada dos ministérios. Bom, o levantamento da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, a CEBIC, apontou que o fim da escala 6x1 não impactaria apenas a escala de trabalho, mas toda a estrutura do setor de construção civil. A entidade afirma que a mudança altera a organização produtiva do setor da construção, afetando custos e a produtividade. Segundo esse levantamento, há consenso elevado na construção civil sobre o aumento de mais de 88% no custo de mão de obra, além do custo ao consumidor, impacto na produtividade e no prazo da execução das obras. A CEBIC afirma ainda que 45% do setor considera reduzir contratações futuras caso essa nova jornada seja aprovada sem revisão proporcional dos salários. E ainda sobre este assunto, uma pesquisa Genial Quest divulgada hoje mostra queda no número de pessoas
que apoiam o fim da escala 6x1. Vamos aos números. 68% dos brasileiros são favoráveis à mudança. No fim do ano passado, o apoio era maior, de 72%. Entre os contrários ao fim da escala 6x1, hoje são 22%. Em dezembro, o número era maior, 24%. O número de pessoas que não são a favor nem contra cresceu ligeiramente. Em julho de 2025, eram 2%, mesma porcentagem em dezembro, e agora o número está em 3%. 7% não sabem ou não responderam nesta última pesquisa. O mesmo levantamento apontou que 56% dos brasileiros são contrários ao fim da escala 6x1, caso haja corte de salários. O número caiu quando comparado ao levantamento anterior, de abril, quando 60% dos entrevistados em abril de 2025 eram contrários à mudança da escala com corte de salário. Ainda em abril do ano passado estavam a favor 35%. Hoje são 39% a favor. Não sabem, não responderam, saíram de 3% para 4%. E aqueles que não são a favor nem contra passaram de 2% para 1%. Foram ouvidas 2.004 pessoas entre os dias 8 e 11 de maio. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança em 95%.